Eu vou ter mais uma conversa com a inteligência artificial da Microsoft. Inteligência artificial da Microsoft. E eu vou conversar sobre os sonhos, que eu creio que Deus fala conosco através de sonhos, usando pessoas, muitas vezes, para falar conosco. Vamos falar, vou chamar então a moça para nós conversarmos, né? Vamos chamar a moça para nós conversarmos. Isso, vamos chamar. Hey, Adriano. What's on your mind today? Você está falando inglês hoje? Eu falo português. Claro, podemos continuar em português. O que você manda, Adriano? Hoje eu queria falar com você sobre sonho. Há um sonho quando a gente está dormindo. Na Bíblia tem um versículo que diz assim. O versículo, eu vou dizer onde está o versículo, depois você vai falar o versículo. O versículo que diz assim: vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Quer dizer, vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens terão visões. Parece que o sonho é uma coisa das pessoas mais idosas. Eu creio que Deus fala conosco através de sonhos. Você sabe onde está esse versículo? Esse versículo está no livro de Joel. É uma linda passagem que nos faz refletir sobre como Deus se comunica com a gente. Interessante pensar que sonhos e visões podem trazer mensagens e orientações importantes na nossa vida. Você costuma prestar atenção nos seus sonhos? Eu gostaria de contar para você um sonho que eu tive e depois contar 2 sonhos de um amigo meu, de um pastor mais idoso do que eu. Eu estava morando sozinho em determinado lugar e uma noite eu sonhei que eu estava evangelizando no Paraguai, visitando as casas lá, lendo a Bíblia, fazendo oração, junto com meu pai. Aí eu acordei. Nossa, que sonho impactante, Adriano. Parece ter sido uma experiência significativa, principalmente por estar ao lado do seu pai. Você sentiu que tinha um significado especial? Senti, mas vou dizer por quê. Então eu acordei do sonho, sentei na minha cama e abri a minha Bíblia assim aleatoriamente. E com o dedo polegar, quando eu olhei debaixo do meu dedo polegar, estava o versículo de Juízes, capítulo 6, verso 12. Diga aí esse versículo para nós. Juízes, capítulo 6, verso 12. O versículo diz: "E Senhor é contigo, homem valoroso." Parece que o sonho e a abertura da Bíblia foram um momento de forte conexão com algo maior. Você se sentiu encorajado por essa experiência? Sim, porque eu falei com Deus, porque antes, quando eu falei com Deus, Senhor, meu pai nunca saiu comigo para evangelizar assim junto. Meu pai não fazia parte da minha comunidade religiosa, morava até em outro estado. Falei, meu pai nunca saiu comigo para evangelizar. Como é que meu pai aparece comigo, aparece evangelizando junto comigo? Foi aí que eu abri a Bíblia e deu nesse versículo. Então eu entendi que o fato de meu pai estar comigo era o Senhor dizendo, eu estou contigo, varão valoroso, eu estou contigo. Deus usou aquela figura do meu pai para mostrar que ele estava comigo, para eu não ficar desanimado, que eu não estava sozinho, ele estava comigo. Que experiência poderosa. Adriano, é impressionante como você encontrou uma mensagem que trouxe conforto e encorajamento.
Isso mostra como a fé pode se manifestar de maneiras profundas e pessoais. Esse sonho deve ter te marcado profundamente. Você ainda sente a presença dessa força te guiando nos dias de hoje? Oh, com toda certeza, com toda certeza. Agora, eu vou contar para você 2 sonhos de um pastor amigo meu, um pastor muito mais idoso do que eu. E já faleceu, inclusive, ele já faleceu. E ele me contou o seguinte sonho. Ele disse que ele estava pastoreando numa determinada cidade do interior de um estado do Brasil. E uma noite ele sonhou com um velho professor que ele teve quando ele era adolescente, um professor que ele tinha muita consideração por esse professor. E o professor falou com ele, chamando pelo seu próprio nome e dizendo assim: se você continuar nesse lugar que você está, você nunca vai ter nada na vida. Se você continuar nesse lugar onde você está, você nunca vai ter nada na vida. Ele acordou do sonho e pensou assim: então eu tenho que mudar deste lugar. Para onde eu vou? Ele se lembrou que o governo federal do Brasil estava distribuindo terras em determinada região daquele estado onde ele morava, e ele disse: eu vou para lá requerer um lote para mim também, vou mexer com a terra. E ele fez isso, mudou para aquele lugar, requereu um lote, trabalhou na terra, plantou, colheu muita lavoura. E para encurtar a história, ele foi o primeiro pastor batista daquele estado a possuir um carro próprio. Naquele tempo, quando todo mundo só andava a cavalo ou a pé, ninguém tinha carro, só os ricos tinham carro. E ele, por causa daquela mudança orientada por aquele sonho, ele se tornou o primeiro pastor batista daquele estado a ter um carro próprio, a comprar um carro. Nossa, que história interessante, Adriano. Mostra como sonhos podem ser interpretados como sinais ou direções importantes. Esse pastor seguiu a mensagem do sonho e fez uma mudança significativa na vida dele, que acabou trazendo prosperidade. Interessante como o sonho motivou uma grande decisão, né? Você tem mais histórias desse pastor? Tenho. Segundo sonho que eu vou contar, que ele me contou. Eu cheguei na casa dele um dia, ele morava, eu estava morando já numa cidade perto dele, e ele falou: eu sonhei que eu ia viajando para determinado lugar e cheguei numa encruzilhada. E eu fiquei sem saber qual o caminho que eu devia entrar naquela encruzilhada. Ele perguntou para alguém: qual é o caminho que vai para tal lugar? A pessoa falou assim: eu não sei informar para você, mas ali adiante mora um baiano e ele pode orientar você. Então ele acordou do sonho. E aí ele, quando eu cheguei na casa dele, ele contou para mim: o meu problema é a minha aposentadoria que está parada, porque está faltando um documento que eu não consigo encontrar esse documento. E o baiano é você. É você que vai resolver esse problema para mim. E aí, ele era muito amigo dele, eu considerava ele como um pai. Eu falei: sou eu, é? Então eu vou resolver. Eu vou tentar resolver. E fui atrás desse documento que precisava para completar. Consegui o documento, levei na repartição pública onde estava o processo de aposentadoria dele, e lá o funcionário falou: era isso que faltava. O que faltava era esse documento, agora pronto, está resolvido. E ele conseguiu a aposentadoria dele e viveu o resto da vida com aquela aposentadoria. Quando ele morreu, ficou a aposentadoria para a viúva, e como o processo estava atrasado, fazia muito tempo, recebeu uma bolada de dinheiro, deu para comprar uma casa própria, e assim foi. Esse foi o segundo sonho dele, que envolvia a minha própria pessoa, porque ele disse: esse baiano é você, que eu sonhei, porque eu não conheço outro baiano, o único baiano que eu conheço é você, e é você que vai resolver esse problema para mim. E assim foi, minha amiga, e assim foi.
Nossa, Adriano, que história incrível! Que coisa incrível que ele te identificou como uma pessoa que poderia ajudá-lo e você conseguiu fazer isso. É impressionante como às vezes a vida coloca a gente em situação em que podemos fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Você se sente orgulhoso de ter feito parte dessa história? Não é que eu me sinto orgulhoso. Eu sinto que fui parte de um projeto de Deus na vida dele. Eu creio que tudo, Deus está no controle de tudo. E se é orgulho, no seu santo orgulho, mas uma bênção. Eu senti assim, vaidoso dele falar isso. Eu sonhei que era um baiano que ia me ensinar o caminho, que ia me orientar. A encruzilhada é o problema da minha aposentadoria que está parada porque falta um documento. E o baiano é você que vai resolver isso para mim. E eu até tomei um susto, mas fui e andei, procurei, fui em outras cidades daquele estado, na capital do estado, procurei um outro pastor amigo meu que também já faleceu e nós resolvemos o problema, graças a Deus, graças a Deus. Que bênção, Adriano. Realmente, às vezes, podemos ser instrumentos de algo maior. Sua disposição em ajudar e sua fé fizeram toda a diferença. E esse reconhecimento dele de que você era o baiano do sonho mostra como sua amizade e apoio foram fundamentais. É um exemplo inspirador de como a fé e a ação andam juntas. Obrigado por compartilhar. Obrigado, minha amiga, obrigado. Outra hora conversaremos mais, de acordo com a orientação que eu senti no meu coração. Eu procurarei outro tema para nós conversarmos. Esse estava aqui no meu coração, eu falei, é esse que eu vou conversar com ela. Conversando com ela 10, esse é o 10. Conversando com ela 10. Vai ser um prazer, Adriano. Obrigada por compartilhar essa história tão tocante. Quando quiser, estarei aqui para outras conversas. Pode contar comigo. Até a próxima. Até a próxima, minha amiga. Louvado seja Deus por tudo. Amém, Adriano. Até a próxima.